Bom dia a todos, estamos começando mais um. Hoje um tema especial para quem não conhece o canal, para quem é novo aqui. Nós apresentamos todos os dias lives 24 horas, não, 12 horas, das 8 da manhã às 20 horas, falando de diversos temas, tirando dúvidas. E hoje a gente quis promover algo diferente, focar em um assunto, que é o assunto de fundos imobiliários, está super em voga há um tempo, principalmente com os últimos acontecimentos. Eu estou aqui com o Eduardo Malheiros, da Habitat, para compartilhar conosco as suas experiências, falar dos fundos imobiliários, e o tema desse nosso horário é fundos imobiliários versus imóvel, o que eu compro, o que eu faço, qual é mais interessante. Eduardo, está me ouvindo? Se pudesse apresentar? Estou te ouvindo bem, sim, Cláudia. Super obrigado, Ótimo. Bom dia para todo mundo aí que está nos ouvindo. Só uma breve apresentação. Então, meu nome é Eduardo Malheiros, eu hoje sou gestor da Habitat Capital Partners. A gente tem lá 2 fundos de recebíveis imobiliários. Eu me formei em administração na GV, tá? Trabalhei 4 anos em consultoria e depois migrei para o mercado imobiliário. Legal. Fiquei 10 anos em incorporação, tá? Numa incorporadora aqui, sempre na área financeira. Fiz RI, relacionamento com bancos, toda a parte de controladoria, sempre com muito número ali no imobiliário. Sim. No final, eu era o diretor financeiro dessa incorporadora. Lá por 2015, o mercado estava péssimo, eu recebi uma proposta para ser controller global da BRF, e aí eu falo que foi meu período sabático aí do real estate. Eu fiquei lá 1 ano e meio, e aí voltei para começar esse projeto da Habitat aí junto com outros sócios, para investir nesse mercado de recebíveis. É isso que a gente faz hoje, tá? Legal, legal. O bom é que você também cuida de fundos de recebíveis, então a gente pode, além de falar de fundos imobiliários e imóveis, a gente pode comentar um pouco sobre esse segmento que tem gerado muitas dúvidas também. Então a gente fala especificamente a diferença entre os fundos entre eles. Adorei que a gente vai conseguir falar de mais um assunto. Com certeza. Legal, legal. Acho que o principal ponto do nosso painel é por que investir em fundos imobiliários ao invés de comprar imóveis, né? Acho que é uma dúvida que permeia muitos dos investidores, saber qual é a melhor opção, por que eu escolho um, por que eu escolho o outro. Você pode comentar conosco quais são as principais diferenças, o que o investidor deve levar em consideração ao tomar essa decisão? Perfeito. Eu acho que, Cláudia, eu quando faço a apresentação aí para investidores, eu sempre separo essa introdução em 2 partes, tá? Então, tá bom. Primeiro porque o investidor deve ter um pedaço da carteira dele no mercado imobiliário, porque investir no mercado imobiliário faz sentido, lógico, sempre como uma alternativa a mais de diversificação, né? Legal. E aí, o passo seguinte, eu brinco, se eu te convenci a investir no mercado imobiliário, eu acho que essa era a parte mais difícil. Uma vez que você está convencido, o como, e aí o como, tendo essas 2 opções, comprando um imóvel direto ou via fundo imobiliário, eu acho que essa é a parte mais fácil, porque são inúmeras vantagens aí na minha visão, e podemos passar por todas elas aqui, Legal. de fazer esse investimento sempre via fundo imobiliário, tá? Legal. A diferença, eu acho que é muito simples de explicar, e aí vou me ater mais aos fundos imobiliários de tijolo, tá? Que aí é realmente uma coisa mais comparável com comprar um imóvel. Sim, e depois, sim. É claro, temos 1 hora aqui, estou 100% à disposição aí para falar do mercado de recebíveis, que é mais a minha praia, tá? Legal. Mas a diferença básica é, ou você comprar um imóvel direto, você vai ter a matrícula lá no teu nome, você vai ser dono de uma propriedade, ou você ir via sua corretora no ambiente de bolsa, comprar cotas de um fundo imobiliário. Ao comprar cotas, você é sócio, você é cotista daquele fundo, aquele fundo é dono de um ou de vários imóveis, e, portanto, você vai ter ali uma fração daqueles imóveis. Mas, na prática, na essência, é a mesma coisa. Você vai ter ali a alocação do teu dinheiro num ativo imobiliário. Um ativo imobiliário, a sua natureza é receber uma renda mensal, que é o aluguel, ou seja via fundo, seja direto,
você vai estar comprando um ativo que paga ali uma renda todo mês, tá? Aí entrando, o que eu acredito que são as vantagens de fazer isso através de fundo e não diretamente. Então, primeira coisa, você vai estar terceirizando todo um trabalho que dá tomar decisão, analisar, negociar a compra, tem que fazer a due diligence do comprador, você tem que ver se aquele imóvel você pode comprar ou não pode, você vai ter que chamar um advogado, você vai ter que fazer via um corretor. Uma vez que você comprou, você aí tem que ir atrás de alguém que vai alugar aquele imóvel, vai ter que negociar um contrato de locação. Quando o locatário sair, você tem que achar outro, você fica um tempo com o teu imóvel vazio, você eventualmente vai precisar fazer uma reforma, vai ter que falar com o síndico do prédio. Todo esse trabalho, você terceiriza ele para um especialista, que é o gestor do fundo. Então, é alguém que só faz isso da vida, por ser especializado nisso, tende a fazer melhor do que a maioria das pessoas. Então, não só você não tem o trabalho, como você está confiando esse trabalho a alguém especializado nisso. Então, Legal. se você é um médico, um advogado, qualquer profissional, você tem a tua profissão lá, o teu ofício, aquilo que você sabe fazer bem. Eu quero até aproveitar. Vai lá, por favor. Não, desculpa. Eu quero até aproveitar, acho que tem um paralelo muito forte. O nome não é à toa, né? Tem um paralelo muito forte com os fundos de investimentos. Então, da mesma forma que colocar o dinheiro em um fundo de investimento e delegar essa escolha, delegar a gestão para um gestor profissional, eu posso fazer a mesma coisa no campo dos imóveis, né? Delegar essa gestão, delegar esse estresse de síndico, reforma, inquilino para um gestor de fundo imobiliário. A gente pode fazer esse paralelo? É exatamente a mesma coisa, Cláudia. Tá. Quer dizer, se você não é um grande especialista, e eu estou só na primeira das vantagens, tá? Mas mesmo que você faça tudo isso que eu descrevi muito bem, vamos entrar nas outras vantagens aqui, que eu acho que mesmo quem faz bem vai se convencer que via fundos imobiliários é o melhor negócio, tá? Eu acho que vou até aproveitar desse tema de gestão qualificada, né? Muita gente faz isso no dia a dia, né? Acho que a gente tem uma cultura de imóveis, patrimonialista, então tem muita gente que entende que ter vários imóveis é interessante. E acho que também tem aquela coisa do apego. Hoje, se eu compro alguns imóveis, eu posso passar tipo de informação do meu gestor de fundo imobiliário, eu consigo saber no que ele está investindo, posso passar lá na frente e ver se o imóvel está tudo certo. Como é que funciona isso? Existe essa transparência, esse tipo de informação para o cotista? Eu acho que a transparência é muito boa, é lógico que depende muito de gestor para gestor, e aí o trabalho que o cotista tem que ter conhecer o gestor, os relatórios, acho que 99% dos fundos tem relatório mensal. Legal. Falando, o que eu aluguei, que laje que ficou vaga, lógico, tem foto, localização, Sim. Toda a informação de todos os imóveis, você consegue passar na frente. Esse é até um ponto importante, eu acho, todos os argumentos que geralmente são elencados para defender o investimento direto no imóvel e não via fundo, eu acho que são muito mais psicológicos do que práticos. Então, é meu aqui, eu piso em cima aqui do meu imóvel, entro nele a hora que eu quiser. Bacana, mas isso não vai fazer diferença nenhuma aí no quanto aquilo lá vai ser rentável para você, tá? Mais dito isso, você consegue, talvez você não consiga entrar no imóvel, porque afinal ele não é seu diretamente, ele é do fundo. Tá. Mas passar na porta, até para conhecer, recomendo que você faça isso, tá? Você vai ser dono de um pedaço daquele imóvel, vai lá ver se a localização é boa mesmo, se ele está bem conservado, cobre o gestor se achar que tem alguma coisa errada, mas se não é 100% a mesma coisa, porque você não tem a chave do imóvel, é muito similar. Aquele imóvel, um pedacinho dele é teu, você recebe a renda dele, você declara no teu imposto de renda, você pode sim passar na frente, apontar na rua e falar, tem um pedaço aqui desse prédio, imóvel, um pedacinho desse shopping, é meu. desse galpão, de toda a gama de imóveis que a gente tem disponível aí via fundo imobiliário hoje na Bolsa. Legal, interessante. Tá?
Então, passamos a gestão, acho que um segundo ponto é liquidez. Então, quem já comprou ou já vendeu um imóvel sabe que não é uma coisa rápida, e aí falando principalmente no lado da venda, monetizar aquele imóvel. Então, puta, sou dono aqui de um conjunto, de uma casa, mesmo que seja um galpão, vai ser um investimento maior, mas pode ser. O dia que eu quiser vender e fazer liquidez, eu não vou ter o dinheiro tão rápido. O comprador, mesmo que eu ache um comprador rápido, ele vai fazer a minha due diligence, vai chamar o advogado, a gente vai ter que discutir um contrato. Eu acho que se você falar em 30 dias para receber o dinheiro, é super, super otimista. Tá. O fundo imobiliário, você entra no site da corretora, coloca a ordem de venda, em 2 dias úteis o dinheiro está na sua conta. Então, para momentos em que você precisa da liquidez, essa é uma vantagem super relevante. Para comprar, a mesma coisa. Quer dizer, se você for comprar um imóvel, é lógico, com dinheiro no bolso você consegue acelerar os tempos, mas se você fizer uma compra diligente, você também vai precisar do advogado, também vai minuta, volta minuta, vem certidão, analisa a certidão. Você não consegue com tanta velocidade ficar dono do imóvel e começar a ter a renda, tá? Tá bom. E aí o ponto liquidez, eu acho que é um dos assuntos que, em momentos como o que a gente está vivendo hoje, ele dá a impressão de ser desvantajoso estar no fundo imobiliário. Por que eu falo isso? Porque toda liquidez pressupõe um preço. Então, todo dia, o que eu falei, você entra na corretora e vende, você vende pelo preço que está na tela. E nesse momento aí de pânico global, de ninguém sabe o que vai acontecer, está tudo desabando, esse preço que você enxerga na tela está lá embaixo. Então, o cara fala, pô, eu entrei no fundo imobiliário e perdi 30%, 40% do meu patrimônio. O imóvel que eu tenho aqui do outro lado da rua está lá e continua valendo a mesma coisa. De novo, é meio psicológico isso, entendeu? Por quê? Porque aquele preço que está na tela é o preço que você vender hoje e receber daqui 2 dias. Se você quiser vender o teu imóvel hoje para receber daqui 2 dias, muito provavelmente você vai ter que dar um desconto bastante grande, ainda mais num momento como esse. Aí você vai me falar, não, mas eu não preciso vender daqui, não preciso receber daqui 2 dias. Eu vou tirar umas fotos bonitas, vou anunciar, vou botar o preço que eu paguei 1 ano atrás, mais um pouquinho, e se demorar 1 ano para vender, tudo bem. Então, com a cota do fundo, vale mais ou menos a mesma lógica, entendeu? Tá. Entra na corretora, bota uma ordem de venda 30% acima da tela. Eu acredito que passando esse pânico que a gente está vivendo, se você aceitar um horizonte de 1 ano, tem boas chances de você conseguir realizar esse valor ao longo dos próximos 12 meses, quando essa crise passar, tá? Então, liquidez é vantagem sempre, tá? Agora, para quem Eduardo, acho que o preço todo dia na tela, às vezes pode dar a impressão de que não. Nesse ponto da valorização e desvalorização das cotas, muitos dos nossos clientes acabam perguntando se isso afeta de alguma forma o dividendo que ele vai receber. Se a cota valendo menos, a cota valendo mais, você pode comentar um pouco sobre isso? O valor da cota em si, não. Tá. Agora, as cotas estão caindo porque a gente vai viver um momento muito delicado aí de parada da economia. A parada da economia, sim, pode impactar o dividendo de alguns fundos, tá? Então, os de shopping, acho que é o melhor exemplo, alguns até já comunicaram que vão suspender o dividendo temporariamente. Por quê? Porque os shoppings estão fechando, as pessoas não vão conseguir, os lojistas não vão conseguir pagar o aluguel que eles devem para o shopping, e com isso o shopping vai ter que reter os dividendos. Tá certo. Mas até se me permite fazer uma digressão assim, sobre esse assunto específico. Sim. Tem cota de fundo de shopping caindo 40%. É muito. Eu fiz uma conta rápida aqui. Imagina um shopping que vale 100 milhões e ele foi comprado ali num cap rate de 8%. Então, significa que o aluguel anual desse shopping é 8% dos 100 milhões, 8 milhões. Tá. Então, meu shopping estava lá em fevereiro valendo 100 milhões e eu vou assumir que recebo 8 milhões de aluguel por ano. O que essa crise
vai causar? O shopping vai fechar. O aluguel, que era 8 milhões ao ano, vai temporariamente ir para zero. Quanto vai durar isso? 3, 4, 5, 6 meses? 6 meses, metade de um ano, são 4 milhões de reais de aluguel que eu não vou ver. Sim. O shopping perdeu 40 milhões de valor. Quer dizer, não tem como estar certa essa conta, entendeu? É desproporcional, 10 vezes mais, é muito desproporcional. 40% do valor, eu tenho que assumir que o shopping vai ficar fechado muito mais tempo, ou que para o resto da vida dele, ele vai perder 40% das receitas de aluguel, entendeu? Essa é a conta certa. Então, legal esse paralelo. E acho que é normal que aconteça, tá? O mundo está em pânico, as ações estão derretendo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas faz tua previsão. O shopping vai ficar fechado o quê? 1 ano? Então tá bom, 1 ano são 8 milhões de valor que você perdeu, não 40. E depois então, as compras voltam normalmente, né? Acho que os próximos anos eles continuam normais. Quero acreditar que sim, entendeu? Acho que esse vírus é uma das piores coisas que a gente já viu aí em uma geração, mas ele não vai acabar com a humanidade, entendeu? E estão precificando alguns ativos aí como se fosse quase isso. Tá. Então, essa conta é super no papel de pão aqui, tá? Não é uma coisa exata e precisa, você tem que ver cada shopping, cada situação específica, mas é mais ou menos isso, tá? O valor que você paga, a queda do preço e qual o impacto que 6 meses de fechamento total teriam no ativo, é isso, de 4 milhões para 40 milhões que eles perderam de valor. Até os últimos 2 dias recuperou um pouquinho, mas tem shopping, tem fundo de shopping que no ano, até segunda-feira, estava perdendo 40% do valor. Deixa eu aproveitar esse tema com uma pergunta do Juliano Vieira. Ele fala assim, é importante verificar o fim de contratos dos aluguéis? Isso pode prejudicar o fundo, uma vez que aumentará, mesmo que temporariamente, a vacância? Acho que é para a gente entender se essa continuidade vai existir, ou se por acaso dentro do shopping os lojistas vão encerrar o contrato, ou não só no shopping. Se puder explicar um pouco para a gente sobre isso? Sim, shopping, galpão, laje, qualquer fundo de tijolo, como eu falei, vive dos aluguéis. Os aluguéis estão regidos num contrato e uma das características desse contrato é o prazo de duração. O interessante, voltando no ponto da transparência, em todos os fundos você consegue ver contrato a contrato qual é o prazo de duração. Tá? Isso é sempre divulgado e, de novo, com aquela periodicidade mensal. Contratos que estão perto do fim representam, sim, um risco de, se não for renovado, aquele espaço vai ficar vazio, e no tempo que ficar vazio, não recebe aluguel, logicamente, você vai ter uma diminuição aí, talvez, no valor do dividendo. Tá. Por outro lado, em momentos em que a vacância do mercado está diminuindo, que a economia está crescendo, que é um momento que a gente vinha vivendo e até esse choque do coronavírus, o final de um contrato pode ser uma coisa positiva, porque se ele foi assinado lá no auge da crise, 2014, 2015, provavelmente ou a renovação ou o novo inquilino que você trouxer vai entrar pagando um valor maior do que vinha sendo pago. Tá. Então, tem sempre esses dois lados, tá? Às vezes encerrar um contrato ruim para o proprietário vai ser uma coisa positiva e não negativa, tá? Mesmo que você fique um tempo vazio, passa 3 meses, você traz um inquilino novo pagando mais e aí melhora os dividendos do teu fundo. Legal, só para explicar para todo mundo que entrou agora, nosso canal da assessoria live, ele funciona todo dia entre 8 da manhã e 20 horas, tirando dúvidas. Hoje eu vou focar muito mais nas dúvidas de fundo imobiliário, estamos tendo a super live de fundos imobiliários, e agora estamos contando com o Eduardo Malheiros, da Habitat, para falar sobre a comparação entre comprar um imóvel e fundos imobiliários. A minha primeira pergunta foi sobre vantagens, diferenças. Ele já comentou sobre a qualificação do gestor, né, de ter um gestor profissional, e o segundo ponto agora foi sobre a liquidez. Enquanto ele fala esses assuntos, eu vou puxando alguns temas, algumas perguntas, então só para a gente seguir a linha aqui. E quem acabou de entrar, se inscreve no canal do YouTube, porque toda super live, eu estou vendo gente que perguntou que outras super lives a gente já teve, vocês são informados, dá para acompanhar no dia a dia, super legal, mas pode continuar.
Vamos lá, um terceiro ponto, então, voltando para o tema principal, tá? Sim. É o ticket de entrada. Tá. Então, o que é o ticket de entrada? Se você vai investir direto em imóvel, você vai ter que fazer um desembolso mínimo do valor daquele imóvel. Então, se for um escritorinho muito pequeno, algo que o ticket seja o mais baixo possível, ainda assim você vai estar falando de alguma coisa como 200, 250 mil reais, tá? Tá bom. Talvez seja muito para a alocação de um investidor. Então, um cara que o patrimônio é 1 milhão, eu acho que 250, 300 mil reais em imóvel talvez seja muito. Tá. Via fundo imobiliário, você começa com 100 reais. Com essa crise toda que veio agora, tem muita cota de fundo até abaixo de 100 reais. Então, isso não é nem, talvez nem tanto uma vantagem, mas mais um ponto que viabiliza o acesso ao mercado imobiliário para praticamente qualquer investidor. Então, o cara que o patrimônio é 500 reais, 100 reais em imobiliário, faz sentido e ele consegue, com 100 reais, começar ali botar o primeiro pezinho ali no setor, tá? Tá, legal. Muito relacionado a esse ponto, vem outro que é a diversificação. Como o ticket é baixo, você consegue diversificar. Então, vamos voltar naquele imóvel de 250 mil. Se eu definir que eu quero investir 250 mil reais no mercado imobiliário. Opção A, comprar um único imóvel. E a opção B, eu consigo comprar cota de todos os fundos imobiliários da Bolsa, com 250 mil reais. Todos. Legal. Assim, todos os fundos imobiliários da Bolsa. Vamos ficar só no IFIX, tá? São 100 fundos. E esses 100 fundos te dão exposição a 80 prédios de escritório, talvez 50 shoppings, sei lá quantos galpões logísticos, 20% do valor vai estar em dívida, vai estar em fundo de papel, que é o que a gente faz. Então, além de tijolo, você vai ter dívida lastreada em ativo imobiliário. Então, quer dizer, você vai conseguir diversificar em cidades, em tipologias de ativo, laje grande, laje pequena, galpão grande, galpão AAA, galpão mais velho, tudo você vai ter na tua carteira. Diversificação, vocês da XP acho que são mais qualificados que eu para falar disso, mas sim, é super relevante para o portfólio do investidor, entendeu? Então, diversificar entre classes de ativos e incluir imobiliário como uma classe é importante, tem que fazer. Agora, dentro de cada classe, diversificar o máximo possível também é muito bom. E, voltando para o tema da nossa laje, a comparação direto no imóvel ou via fundo é muito maior a sua capacidade de diversificar. Legal. Então, tivemos mais uma vantagem aqui elencada pelo Eduardo. Exato. Tem um outro ponto que esse até, assim, pouca gente pensa e realmente é uma coisa muito, muito marginal aí, raro acontecer o que eu vou falar. Mas é a questão de risco legal. O que é isso? Se você tem um imóvel e por acaso, vamos supor, uma casa, despenca o muro e machuca uma pessoa que está passando na rua, você vai ter um problema na justiça para resolver, tá? De novo, espero que não aconteça com ninguém e realmente é difícil que aconteça. Mas isso também está terceirizado para o administrador do fundo quando você está no fundo imobiliário, tá? É uma preocupação a menos. E aí, Cláudia, a última vantagem, eu deixei por último, apesar de, acho que ser a maior das vantagens, tá? Sim. Tá por último, porque eu acho que é a única que também acho que a chance é baixa, mas pode deixar de existir, tá? Que é a questão tributária. Sim. Então, se você compra um imóvel e aluga na pessoa física, todo mês, carnê-leão, 27,5% de imposto de renda em cima do aluguel. No fundo imobiliário é zero. Então, isso, depois eu vou mostrar um slide aí comparando as duas opções, isso faz uma diferença gigante aí no fim das contas, no cálculo do teu rendimento, tá? Legal. E aí vem já até a pergunta que eu deixei preparadinha para você. Tem muito boato de taxação de imposto sobre os dividendos dos fundos imobiliários.
E se isso acontecer, você acha que o pagamento continuará sendo interessante? Acho que são duas coisas dentro desse tema. Existe essa possibilidade, é algo que pode acontecer, e vamos dizer que aconteceu. O fundo imobiliário continua sendo atrativo perante o imóvel? Qual que é a sua opinião sobre esses dois pontos do assunto? Acho que assim, não dá para falar que não existe, tá? Como alguém já muito bem colocou, no Brasil até o passado é incerto. Então, o futuro, então, nem se fala. Então, mudar a regra, a lei tributária, é possível. Se é possível, a gente tem que contar com essa possibilidade. Tá. Eu vi um estudo recentemente mostrando que o potencial arrecadatório de passar a tributar fundo imobiliário é muito baixo. Então, eu acho que a gente está num momento aí de reforma tributária sendo discutida. O Paulo Guedes aí vai ter que escolher as batalhas. Então, eu quero botar o IVA, é uma batalha, ou eu quero tributar fundo imobiliário, é outra batalha. Entre as batalhas que ele vai ter que escolher perante o Congresso, eu acho que essa é uma que vai gerar o mesmo atrito que outras gerariam, com muito menos benefício, entendeu? Então, acredito que não vai ser a prioridade, embora, conhecendo a cabeça dele um pouco, eu acho que ele se dependesse só dele, ele tributaria, tá? Mas eu acho que ele vai escolher aí outras frentes de batalha e essa aí vai ficar de lado. Porque, de novo, é um benefício pequeno frente ao estímulo que traz para o mercado muito gerador de emprego, que é a construção civil, um produto aí que ganhou muita escala, que caiu bastante no gosto da pessoa física. Então, eu acredito que não vão mexer nele, tá? É minha opinião. Agora, que pode, não dá para descartar a possibilidade, acho que seria leviano fazer isso. Vamos supor que venha, estão falando em alíquota de 15%, já seria metade do que é de quem tem o imóvel direto. Então, continuaria uma vantagem. E, de novo, todas as outras vantagens que eu listei vão continuar lá, não vão ser afetadas em nada por uma eventual tributação. Então, eu acho que continuaria sendo imobiliário uma classe de ativo onde você tem que estar, e uma vez que você está, via fundo imobiliário é a melhor opção. Legal. Eu tinha ouvido também, acho que você me corrija se eu estiver errada, que se tivesse uma tributação de dividendos, isso seria dentro de um pacote de melhora, de ajuste tributário para tudo, e aí eu diminuiria a tributação da empresa. Então, acho que, só para ficar mais claro, imagina que hoje você recebe R$100 de dividendo, e aí ganha 100 líquido. Não é que você receberia 100 e no final o líquido seria 85, você receberia mais que 100, e aí no final dava elas por elas, porque eu teria um benefício tributário lá em cima na empresa. Isso faz sentido? Existe alguma coisa discutindo nesse? Ou seria só vamos tributar dividendo e ponto, acabou? Então, para a empresa é exatamente isso, tá? Faz todo sentido. Para fundo imobiliário, não, porque ele já é isento em todas as pontas. Então, qualquer imposto a mais, não teria compensação, seria realmente um a mais. E aí é uma coisa que eu nem tinha pensado, mas de repente esse até outro argumento aí de por que não tributar, né? Porque na empresa você vai estar tributando dividendo, mas vai estar diminuindo a tributação na receita, né? ou no resultado. No fundo imobiliário não tem compensação para ser feita, porque ele já é isento em todas as linhas da legal. Entendi, legal. Ótimo. Você disse que tinha uma comparação para mostrar para a gente, se puder... Isso, posso colocar aqui? Pode sim. Resume... bem, né, os pontos. Pois é, peraí. Eu estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas do pessoal. Tá. Fala se está dando para ver aí. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu aqui. Legal. Então eu quis trazer um exemplo prático aí de tudo que a gente está falando, tá? Então, aqui a suposição é, tenho R$500 mil e quero investir no mercado imobiliário.
E aí eu dei 2 caminhos. Então, o primeiro, R$500 mil. Achei esse anúncio aqui na internet, tá? Eu vou comprar legal. um apartamento de 26 metros quadrados no Leblon. Um único imóvel, tá? Comprei, paguei os R$500 mil e na largada eu já tenho um ITBI aqui de 2%, R$17.500. Sorte dos cariocas que é só 2%, tá? Aqui em São Paulo, e na maioria das capitais que eu pesquisei, seria 3%. Tá. E aí, opção 2, eu, com os R$500 mil, vou replicar a carteira do IFIX. Então, R$500 mil replicando a carteira do IFIX, minha maior posição vai ser ali no Kinea Renda Imobiliária. Tá legal. Até por os 3 maiores fundos do IFIX aí são do Kinea. Tá 2 de recebíveis, 1 de imóvel. Então, só nesses 3 primeiros, você já está diversificado em vários imóveis e numa carteira de recebível com lastro imobiliário, tá? Eu vou ter ali R$23 mil no fundo da rede de shopping centers. Eu listei aí os 19 maiores e lá embaixo eu coloco, olha, você ainda vai ter quase R$200 mil divididos em 81 outros fundos imobiliários, tá? Então, uma carteira extremamente diversificada, como eu falei, 100 fundos imobiliários, eu chutaria aqui por volta de 500 imóveis contra um apartamento de 26 metros no Leblon, tá? Então, legal. Mais claro que isso no ponto diversificação, acho que impossível, tá? Comprei os R$500 mil aqui em fundo imobiliário, ITBI, 0. Então, já largo aqui com essa primeira vantagem, tá? O aluguel renda, esse número aqui de R$2.500 por mês, era o dividendo previsto do IFIX quando eu fiz isso aqui em janeiro, tá? Ah, legal. Hoje, provavelmente, vai ser maior, porque as cotas caíram muito, mas não quero nem botar isso na comparação. Legal. E o aluguel, a gente achou nesse mesmo prédio anunciado um pouquinho abaixo que isso, abaixo dos 2.500, tá? Mas como eu nem quero entrar na comparação do yield direto, eu estou cravando aqui o mesmo valor, tá? Tá legal. Então, comprei um, comprei outro, todo mês eu recebo 2.500 de um, 2.500 do outro. No imóvel, dos meus 2.500, 687,50 vão direto para o governo. De novo, IR no aluguel, enquanto durar essa isenção, eu acredito que ela dure, eu não vou pagar nada de imposto de renda, tá? Acho que mesmo quando veio a tributação aqui, se vier, um vai ser mais baixa, 2 e ainda compensa, vai ter uma vantagem né? da facilidade, tá? Porque ela vai ficar retida no fundo. No aluguel aqui, eu preciso todo mês fazer o carnê-leão, tá? Vou vender, primeiro, um vai demorar, eu vou ter que chamar um corretor, vou ter que fazer umas fotos bonitas aqui, igual esse cara fez. O outro eu só coloco a ordem de venda lá na bolsa. Vendi, 6% é do corretor. Vendi o fundo, se eu estou operando pela XP, é 0 de corretagem também. Tá? Sim. Exato. Então, 6% do valor é bastante coisa, tá? Se você comparar com a renda do aluguel aí, é mais de ano de aluguel que você entregou para o corretor na hora da venda. Caramba, sim. Imposto de renda na venda. Aqui, talvez uma primeira vantagem aí para estar no imóvel, tá? 15% do lucro no imóvel, 20% do lucro no fundo imobiliário, tá? Mas como você tem os 6 do corretor, mesmo isso aqui acaba desaparecendo como uma vantagem. Legal. Reforma, manutenção. Não dá para calcular, não sei quanto eu vou gastar aqui no apartamento, tá? Mas eventualmente, em algum momento, eu vou gastar. Tá. No fundo imobiliário, não é que não tem, tá? É que ele está incluída, quando eu recebo esse dividendo de 2.500, já está provisionado lá, já tem fundo que fez reforma esse mês e por isso distribuiu menos. Então, um está no preço, 2 não é problema meu. De novo, é aquele gestor profissional que eu estou pagando que vai cuidar disso, que vai realizar esse serviço. Tá bom. E por último, taxa de administração, quando eu falei da gestão profissional, acho que faltou colocar esse ponto, tá? Você paga por isso, logicamente. Então, você não vai pagar nada ali no imóvel, você paga, varia muito de fundo para fundo, até 1,5% ao ano do valor do patrimônio do fundo, pago de taxa de administração.
Mais um ponto importante, o 2.500 ali já está líquido disso, tá? Então, o aluguel recebido foi maior, pagou a taxa do gestor e do administrador, o 2.500 que está indo, que você está recebendo no teu bolso, já está com essa conta paga. Legal, eu vou até aproveitar, eu gostei muito desse slide aqui que você apresentou. O Luiz N perguntou, valeria falar das desvantagens? Então, a gente pode fazer um recap aqui das vantagens e desvantagens. Então, pelo que eu estou vendo, a vantagem que você comentou são várias: gestor profissional, liquidez, isenção no imposto de renda, risco legal, e uma série de outras coisas. E as desvantagens que a gente está vendo aqui a taxa de administração que eu pago para o meu gestor profissional, né, o IR na venda de 20% contra 15%, e, eventualmente, verificar as minhas cotas se movimentando na bolsa, o que eu não vejo no preço do imóvel. Estou correta nessa análise? Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Está correto. Essa última, de novo, eu acho que é uma vantagem apenas psicológica, tá? Mas eu sei como é sofrido abrir o home broker e ver tua posição encolher 40%. Sim, se você está no imóvel, você não enxerga isso e, portanto, não sofre, entendeu? Mas saiba que se é para vender e receber o dinheiro daqui 2 dias, você vai perder a mesma coisa, entendeu? Não tenho muita dúvida disso, tá? Mas vale o ponto, sim. Legal. E eu queria até aproveitar. Posso elencar como uma outra desvantagem, Cláudia, você perde um pouco de poder de decisão. Então, o fundo do Quiné aqui é dono de um galpão. Saiu um inquilino, ele alugou para outro por um preço X. Você pode falar, pô, se eu fosse o dono, eu ia endurecer essa negociação, ia alugar mais caro. Pode ser, entendeu? De novo, é uma coisa mais pouco palpável aí, mas você pode colocar que se você é um grande expert aí, um bom negociador, você talvez possa conseguir, principalmente decidir, né? Porque no que você delega também a decisão. Tua decisão é entrar ou sair. Legal. Se organizar com outros cotistas, chamar uma assembleia, pedir alguma mudança de gestão, de decisão, etc. Mas é uma coisa muito mais difícil de fazer do que se você é dono do imóvel, tá? Legal. Vou aproveitar 2 perguntas aqui. O William C. perguntou. Bom dia, estou começando agora. Vocês acreditam ser o momento de aplicar em fundo imobiliário, mesmo eu acreditando que o país irá pagar por um bom tempo com essa crise que está por vir? O que você acha, Eduardo? Acho que você não vai falar que não é para investir, né? Mas você acha que é um bom momento de entrada agora para quem está começando? É muito questão de fazer conta, tá? Então, assim, qual é a sua premissa do impacto dessa crise e de como as coisas vão voltar? Tá. O exemplo que eu dei do shopping, eu acho que essa conta, na média, está colocando um exagero muito grande no impacto que a crise vai ter, tá? E, por consequência, na minha opinião, é sim um bom momento de se posicionar em fundos imobiliários, tá? Tá. Legal. E acho que até de padeiro que eu fiz, você vai perder 4 milhões de receita e o fundo está sendo penalizado em 40 milhões. Então, é lógico, se eu falar, putz, essa crise vai colapsar o Brasil, as coisas não vão voltar, vai gerar problemas políticos, sei lá, cada um sabe aí o cenário que vai traçar. Agora, bota esse cenário no papel e ver se o preço que está na tela hoje faz sentido, entendeu? Legal. No cenário, o preço não faz sentido, e não faz sentido porque está baixo demais. Se está baixo demais, eu acho que é um bom momento para entrar. Legal, eu vou até aproveitar outra pergunta aqui do Wilson M. Bom dia, estou chegando agora. A gente percebe que tem muita gente chegando agora no mundo de fundo imobiliário, né? Acho que isso é uma vantagem de gerar uma educação sobre o tema, ou sobre todos os temas de investimentos, para as pessoas entenderem o que é melhor. E aí eu vou até fazer um paralelo que, acho que para quem entrou agora, esse é o nosso canal da Assessoria Live, funciona todo dia das 8 às 20, com assessores de investimentos, gestores, especialistas, economistas falando sobre o mercado, respondendo dúvidas, para continuar acompanhando as próximas novidades. Se inscreve no canal do YouTube, para quem é cliente consegue ver no aplicativo, na página de conteúdos, então é legal vocês olharem também. E aí, pegando a pergunta do Wilson, estou chegando agora e gostaria de saber quais os cuidados básicos que eu tenho que ter ao investir em fundo imobiliário pensando a longo prazo, e quais as mais recomendadas pela XP e como são feitos. Acho que
Só vou responder a última pergunta, Wilson. A gente tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários, tá? Então a gente pode pensar no horizonte para você, mas aí conta para a gente, Eduardo, quais seriam os cuidados básicos para quem está começando agora nessa indústria? Eu acho que é avaliar muito bem o que você está comprando, entendeu? Então, vamos pegar aqui o primeiro fundo do Kinea. Ele tem lá, acho que mais de 10 ativos imobiliários. Dá uma olhada na localização, aonde são, por quanto estão alugados, qual o prazo de duração desses aluguéis. Faça a sua análise ali do que está dentro do fundo. Ao comprar aquela cota, você está comprando um pedacinho de cada um daqueles imóveis. Então, o principal é entender o que são aqueles imóveis. Eu acho que é isso. E aí, Cláudio, acho que até um ponto adicional, se você não quer ter esse trabalho, não se acha capaz de fazer esse trabalho, você tem os fundos de fundos imobiliários. Ah, e aí, legal. É lógico que tem uma taxa adicional, quanto mais trabalho você delega, mais você acaba pagando, mas aí você vai ter um gestor para fazer a escolha dos melhores fundos para você. Então, legal. Talvez essa seja a recomendação aí de quem está chegando agora, quem não conhece, quem ainda quer aprender, talvez mesmo antes de fazer o investimento, leia o relatório que esses fundos emitem todo mês também, entendeu? Eles explicam lá, montei posição no fundo tal, por isso e por aquilo. Saí desse fundo porque achei que o preço ficou caro, ou porque acho que ele vai ter algum problema. Então, acho que para se educar e para começar, os fundos de fundos, que são alguns aí listados na Bolsa, são um excelente caminho. Legal. Eu quero aproveitar para todo mundo que está fazendo pergunta de qual fundo investir agora, como montar a carteira. O nosso próximo painel são as top 10 perguntas. Então, eu queria aproveitar agora a presença do Eduardo nos nossos últimos 15 minutos para falar um pouco sobre os fundos de crédito, se a gente consegue olhar agora quais são os pontos que a gente tem que observar agora, e aí nas próximas lives a gente comenta mais sobre carteiras e escolhas. Tá? Eu acho que deixa eu só fechar o slide aqui, Cláudia. Claro. Está na última linha, que aí eu já desligo a apresentação. Mas só o último ponto aqui, que está até grifado, tá? O que interessa. A renda anual do investimento de 500 mil em cada opção, você tem, basicamente por causa do imposto, então, 21.750 no imóvel direto, 30 mil reais na carteira IFIX. E se voltar no primeiro ponto ali no ITBI, quer dizer, a renda do primeiro ano, se você entrou no imóvel direto, no Rio sobra um pouquinho. Se fosse em São Paulo, não pagaria nem o ITBI da compra do imóvel. Então, quer dizer, é um ano de aluguel para pagar aquele imposto que não existe no fundo, tá? Legal. E aí, no final, o volume compensa. A Eliette compartilhou aqui com a gente. Concordo 1000% com as vantagens e desvantagens. Mudei de cidade, coloquei imóvel à venda em 2 anos, não recebi nenhuma proposta, mesmo o valor estando totalmente dentro do mercado. É essa insegurança que a gente tem em relação a ter o imóvel, né? Exato. Legal. E aí, de novo, baixa 40% e acho que você vende, entendeu? É o que está acontecendo hoje com as cotas aí. Sim. Queria entrar um pouco aqui nos últimos minutos para falar sobre os fundos de crédito também. Acho que foi super legal esse paralelo que você fez. Eu adorei esse slide. Se você puder compartilhar conosco para a gente mandar para os clientes, é ótimo. E aí, eu queria falar um pouco sobre os fundos da Habitat e também sobre os ativos de crédito. O Thomas M. perguntou: Eduardo, tudo bom? Com o cenário atual, como estão os CRIs de hotéis e resorts dos fundos da Habitat? E acho que você pode comentar um pouco também sobre as posições e quais são os riscos e vantagens e como vocês se preparam, se tem algum comitê de crédito, o que vocês fazem dentro da gestora para esses momentos. Claro que ninguém esperava um momento como esse, mas para momentos um pouco mais estressantes. Tá. Eu acho que entre 20% e 25% do IFIX hoje são fundos de crédito, tá? São fundos que fazem o investimento através do CRI, é o Certificado de Recebível Imobiliário. Então, ele é uma dívida que tem um lastro, uma garantia, um uso do recurso ligado ao mercado imobiliário. Seja um fluxo de aluguéis ou de compra de imóveis, ou vai ter o uso dos recursos relacionado ao mercado imobiliário, tá?
A Habitat, especificamente, o nosso fundo investe só em CRI de lastro pulverizado. Tá. O que é isso? É quando você tem várias pessoas pagando a conta do CRI, ou pagando um financiamento da compra de um imóvel como lastro da operação. Diria que é um nicho dentro do mundo de CRI, tá? Porque ano passado, das emissões totais que teve no Brasil, 88% é o lastro corporativo, então você está emprestando dinheiro para uma empresa, é um pagamento por mês que você recebe, e 12% foi esse nosso lastro pulverizado, onde a gente securitiza grandes carteiras, e aí, por operação, às vezes eu tenho mais de 1.000 pessoas pagando uma prestação mensal da compra de um imóvel, e isso alimenta o CRI, a gente é sempre sênior nas operações, que isso quer dizer, o primeiro dinheiro que entra é sempre para pagar a operação do nosso CRI, o que sobra volta para o incorporador que vendeu aquele imóvel, que deu origem aí à operação. Tá? Então, a gente basicamente financia projetos de incorporação. Eu acho que por isso o meu expertise é muito útil aqui, porque eu sempre fiz incorporação aí por 10 anos, financio a obra do empreendimento, e quem comprou os imóveis daquela obra, daquele projeto, fazem os pagamentos que servem de garantia para a minha operação. Tá, legal. Alguns dos projetos que a gente tem na carteira, aí já entrando mais especificamente na pergunta dele, financiam obras do mercado da multipropriedade. O que é isso? Um incorporador constrói um hotel, um resort, é sempre algo num local turístico, e vende cada quarto em várias frações. Tá. Então, você vai lá e compra, você vai estar comprando o direito de usar aquele quarto daquele hotel por 2, 3 ou 4 semanas por ano. Então, cada unidade é vendida para mais de 20 pessoas, cada uma com o direito de usar por um período. Tá? Esse tipo de operação, tá, como qualquer hotel aí, os projetos hoje estão fechados. Então, tem mesmo uma preocupação de como é que vai ficar a adimplência dessas operações. Lá no nosso caso, a gente preza muito pela segurança das operações, isso desde sempre, tá? Isso está previsto no nosso regulamento. Então, o que é? Traduzindo aqui para qualquer leigo entender, eu empresto pouco e pego muita garantia para esse pouco dinheiro que eu empresto, tá? Isso me permite aguentar aí momentos de crise. Então, um cara que tem uma carteira lá que ele recebe 1 milhão por mês, a parcela da minha operação, e isso inclui juros e amortização, é de R$500 mil por mês. Então, se metade dos clientes desse incorporador ficar inadimplente, ainda assim eu vou estar recebendo juros e amortização. Vamos supor, e aí de novo, vamos estressar os cenários, tá? Tá. A crise é tão forte que ele vai ter uma inadimplência maior do que esses 50%. Então, putz, aí vai entrar na minha parcela? Vai. Só que todas as minhas operações, isso também está no regulamento do fundo, tá? A gente tem 2 prestações separadas num fundo de reserva. Então, no que eu libero dinheiro para o incorporador, ele toma comigo 10 milhões. Eu falo, ó, dos teus 10 milhões, você vai receber 9,5, porque 500 mil vai ficar travado aqui. Quando liquidar a operação, você encosta a mão desse dinheiro. Até lá ele fica travado, e se em um dado mês ele receber menos do que precisa para me pagar, eu acesso esse dinheiro que está lá protegido. Entendi. Então, no pior dos cenários, todo mundo parou de pagar, eu ainda mantenho a operação adimplente por 2 meses. Legal. O bom de estar no pulverizado é que você não vai de 100 para 0. Se você tem um CRI com uma grande empresa, pode ser que nesse momento de crise ela fala, olha, vamos ter que renegociar, eu estou super apertado de caixa, esse mês eu não vou pagar. Você foi de 100 para 0. No pulverizado, como é muita gente pagando, você tem lá o cara que não perdeu o emprego, o cara que é funcionário público, que tem uma renda mais estável. Então, uma parte relevante, e a gente está monitorando isso, tá? Uma parte continua pagando, e como a gente é sênior, essa parte que continua pagando, o dinheiro vem para a gente, tá? Agora,
um nível a mais de estresse. Então, mesmo que o fundo de reserva não aguente e a gente fique um prazo aí sem receber, as nossas operações têm, em média, 100, 120 meses de pagamento, tá? É o mesmo caso do exemplo que eu dei do shopping, quer dizer, se eu ficar 6 meses sem receber, o que eu vou precisar, o projeto vai continuar lá, o imóvel que está dado em garantia vai continuar lá. Se algum cliente destratar, quando a crise passar, eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir vender para outro, eu vou precisar, na pior das hipóteses, reperfilar aí 3, 4 meses de não pagamento em outros 100 meses que eu tenho de saldo devedor dessa operação. Então, quer dizer, é muito tranquilo absorver esse choque no resto da operação, dado que, como a gente empresta pouco, a gente tem muita sobra, muito colateral de garantia. Tá? Legal. Até respondi a pergunta do Fábio Bertocco, que falava, gostaria de ouvir do gestor sobre o fundo Habitat, como ele vai passar pela crise causada pelo coronavírus e qual impacto vai ter. Então, acho que não é exatamente o que você vai se preparar daqui para frente, é como vocês se prepararam lá atrás, né, com essa gestão de liquidez, com uma carteira pulverizada. Então, vocês tomaram o cuidado de ter uma gestão super responsável para que, se tem algum problema, vocês passem por isso de uma maneira mais tranquila, né? Exatamente, Cláudio. Eu acho que tem muita gente que gosta do nosso fundo porque as taxas de juros são muito altas, tá? Esse mercado pulverizado, como ele é muito mais de nicho, como eu comentei, tem muito menos gente operando nele. A gente tem menos concorrência pela oferta de crédito. Então, os CRIs corporativos das grandes empresas, claro que hoje estamos num momento diferente aí de pânico, isso não vai ser realidade, mas até 2 meses atrás, se a Ambev falasse, vou emitir um CRI aqui lastreado no meu galpão, ia ter uma fila de gente querendo comprar e a taxa de juros ia sair super achatada, e a gente viu isso acontecer aos montes. Legal. Esse tipo de operação, a gente faz muito projeto de loteamento, pra você ter uma ideia, até em 15 estados do Brasil a gente tem operação, então a gente roda muito, a gente sai muito do óbvio e acaba enfrentando pouca concorrência por essa oferta de crédito. Ao enfrentar pouca concorrência, eu consigo, sim, essas taxas mais altas, mas eu tenho mais orgulho aqui do fundo, não pelas taxas altas, e sim pela estrutura muito robusta de garantia, que é isso, não é uma coisa que a gente botou agora, a gente nasceu desse jeito. Pode pegar o regulamento do fundo, tudo isso que eu falei está lá, e é por isso que a gente acredita que está muito preparado aí para passar por essa crise. Não, muito, muito legal, acho que ajuda muito. E aí, acho que para a gente finalizar, tem muita gente perguntando como é que os fundos imobiliários vão passar por essa crise de coronavírus. Acho que você já comentou um pouco sobre os preços, mas qual a sua perspectiva de recuperação? O que vocês têm levado como cenário para fazer as alocações e as gestões daqui para frente? Assim, eu acho que como toda a economia do mundo, os fundos imobiliários vão sofrer, tá? Agora, de novo, eu quero acreditar que essa é uma crise com começo, meio e fim. Tá? Vai passar, a China está aí dando exemplo, já está voltando. Então, eu acho que cabe a todos os gestores imaginar o tamanho, o prazo que ela vai durar e tentar ser bem conservador, tá? Então, eu falei nos 6 meses, estressa o modelo com 8, com 12, que seja, assume que a receita vai secar, para shopping vai mesmo, para laje de escritório está mais protegida sim, mas eu acredito que pode ter alguns problemas. Eu falo, se eu fosse CFO de uma empresa, eu hoje ia sentar em cima do caixa com uma metralhadora na mão. Tá. Preservar o pagamento, número 1, para os meus funcionários. Se isso significa ligar para o dono do meu imóvel e falar, meu amigo, você vai ter que me dar uma carência aqui, e eu vou ter que ficar 3 meses sem pagar o aluguel, talvez tenham empresas pensando nessa possibilidade. Legal. Como os fundos são donos dos imóveis, esses fundos vão ter que falar, não aceito e vou te despejar, ou tudo bem e você me paga isso parcelado depois, ou tudo bem e paciência e nem paga. Então, eu acho que assim, todo mundo vai sofrer algum tipo de impacto. Agora, se eu estiver sendo repetitivo aqui, você me corta, tá? Mas eu acho que os preços que eu estou vendo na tela começaram a voltar. Hoje, estamos aqui ao vivo, eu não sei como está rolando o mercado hoje, mas
precificando um cenário muito mais negativo do que o pior cenário que eu posso imaginar. Legal, interessante. Acho que muito, muito legal. Só para a gente só recapitular o que a gente comentou sobre o nosso tema, que é investir em imóveis ou comprar fundos imobiliários. O Eduardo citou uma série de vantagens: gestão profissional, risco legal, liquidez, diversificação, dividendo isento. Acho que uma última pergunta que sempre pergunto é: o imóvel também não pode valorizar, né? Igual o fundo imobiliário valoriza? Você tem alguma estimativa do quanto os imóveis valorizam quando o dono do imóvel quer vender? Acho que essa é a última dúvida que as pessoas sempre perguntam. Não, com certeza pode, mas acho que isso pode dentro do fundo ou fora do fundo, entendeu? De novo, o fundo nada mais é do que uma holding ali, um ente intermediário entre você e o imóvel. Na prática, você está alocado ao mesmo tipo de ativo, tá? Legal. Imóvel, quando a gente fala, eu comentei, primeiro eu preciso convencer a investir no mercado imobiliário, depois se é direto ou via fundo. A gente focou muito nessa segunda parte. Quando fala da primeira, uma coisa que se enxerga muito claramente como uma vantagem do imóvel é que ele, no longo prazo, no mínimo acompanha a inflação. Então, e como ele paga a renda mensal do aluguel, você tem ali um ativo que não perde valor em termos reais, né, não só nominais, ou seja, ele acompanha a variação da inflação no longo prazo, é claro que com oscilações no meio do caminho, e te paga uma renda. E em determinados setores, por razões as mais diferentes possíveis, em alguns momentos ele pode ter uma valorização acima e às vezes até bem acima da inflação. Então você pega lugares em que não tem mais terreno, vai acabar a oferta de imóveis, ou questões às vezes até mais jurídicas. São Paulo recentemente teve uma mudança muito importante de plano diretor. Então, lugar em que você tinha um prédio alto, agora não pode mais construir prédio alto. Então, você vai diminuir a oferta possível, você vai valorizar, com certeza, aquele imóvel acima da inflação. Agora, isso vai acontecer com aquele imóvel estando na tua mão ou estando dentro do fundo. Então, as vantagens de ter o imóvel, dentro do fundo, ele também aproveita, né? Essas vantagens de ter o imóvel. Sim. Legal. Essa vantagem específica eu acho que é indiferente. Legal. Para encerrar, Eduardo, se eu quiser investir nos fundos da Habitat, pessoal que gostou do que você comentou, achou que fez bastante sentido, as proteções, os investimentos, como é que eu faço e quais são os fundos que a gente tem disponível hoje? Igual qualquer fundo imobiliário, tá? Você abre uma conta na corretora e, via ambiente de bolsa, coloca uma ordem de compra em qualquer momento que o mercado estiver aberto, tá? A vantagem da liquidez é essa: você todo dia tem lá um preço de compra e um preço de venda. O ticker do nosso fundo mais líquido é HABT11. Então, é o Habit11, o fundo chama Habitat 2. A gente tem um outro fundo, Cláudio, que a gente lançou logo que começou a gestora, fizemos via oferta restrita, e é um fundo que negocia em bolsa também, mas com muito pouca liquidez, tá? Então, são poucos cotistas e é um fundo com prazo determinado para terminar. Legal. Como a gente sabia que ele ia ter pouca liquidez, a gente estabeleceu que ele ia ter 2 anos de período de investimento e depois ele desinveste, daqui mais 7 anos esse fundo terminou. E aí, quando terminou esse período de investimento, que a gente lançou o Habitat 2, que hoje está maior e é mais líquido. Então, legal. A recomendação aí para quem quer entrar é que entre nesse segundo. A estratégia de investimento é a mesma, a diferença é que o primeiro não investe mais. Tudo que eu faço de novo agora é no Habitat 2. Legal, muito, muito obrigada, Eduardo. Acho que foi interessantíssimo. Eu ficaria aqui horas com várias dúvidas, perguntando todas as coisas que o pessoal está falando. A gente tem um horário limitado. Agora nós vamos contar com mais uma live com o Giancarlo, que é head de produtos de fundos imobiliários da XP, e a Beatriz, que é editora do Infomoney. Eles vão comentar sobre as top 10 dúvidas sobre fundo imobiliário. Então, muitas coisas que eu acabei pulando, pessoal, acho que vai ser mais interessante que eles respondam. E, novamente, nós temos esse canal Assessoria Live das 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, tirando dúvidas, chamando gestores. O Eduardo está mais que convidado para voltar outras vezes, a gente falar da gestora, falar dos fundos,
falar dos fundos de crédito, e todo mundo, quem quiser acompanhar as novidades, se inscreve, ativa o sininho, e consegue ver todas as novidades que a gente tem montado. Hoje a gente vai fazer um dia de fundos imobiliários, mas tem vários assuntos que a gente comenta. Obrigada, viu, Eduardo, mais uma vez. Legal, Cláudia, eu que agradeço, super à disposição para voltar sempre que quiserem, e vou ficar aqui para assistir a próxima aí, que sou fã da Beatriz e do Jean. Ótimo, ótimo. Obrigada, pessoal. Um abraço para os meus clientes que estão me assistindo, que eu estou vendo que eles estão me mandando oi aqui também. E até mais, a gente continua com programação de fundo imobiliário até às 20 horas. Até mais, tchau, tchau.